cansei de parecer rica. Gente, eu cansei, eu tô cansada, eu não aguento mais fingir isso. Isso parece até uma piada, né? Primeiro pelo título e segundo ficar falando isso, mas hoje eu vim falar sobre esse tema e vim te provar que provavelmente você já falou ou já pensou sobre isso em silêncio. Quer ver? Primeiro eu queria começar dizendo que eu fiquei pensando muito sobre quais temas trazer, né, para esse vídeo. E esse tema me chamou muita atenção, eu escrevi também sobre isso no meu Substack. E quando eu estava revisitando os temas dos quais eu já escrevi, esse foi um dos que mais me animou para falar sobre, porque também me causa uma certa identificação. E eu acredito que cause vocês também quando eu começar a explicar. Então vamos partir do primeiro ponto, que é, de uma maneira ou de outra, a gente tenta fingir algumas coisas ou fazer parecer algumas coisas. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai em certo lugar ou quer dar uma volta e fala, não, deixa eu ver aqui qual que é o dress code do lugar, será que uma roupinha mais exercício, igual eu tô hoje aqui, sabe? Uma roupinha mais academia, vai colar bem, porque agora é a roupa que a galera tá vestindo, né? Essa galera da Faria Lima aparentemente trocou os coletes pelo tênis da On, por uma vibe um pouco mais esportiva, barra casual. Então, será que pra eu ir num JK Iguatemi da vida? Falando aqui contexto São Paulo, tá? Mas aí você pode aplicar pro lugar em que você está. Então, falando dessa temática, tem agora essas mudanças, né? Então, de certa forma, a gente tá sempre tentando se encaixar em algum lugar, tentando parecer um pouco melhor do que realmente tá. E não tem muito problema dentro disso, é normal, todo mundo faz isso, todo mundo quer ser bem visto, né? Ninguém quer ser visto como uma pessoa que tá mal, ou às vezes que tá doente, que tá passando por alguma dificuldade. Então, isso é perfeitamente normal e aceito pela sociedade, certo? Esse vídeo tem como objetivo refletir sobre isso, mas entrar também em uma outra questão, que é o fato de quem se encaixa dentro dessa classe média, entre muitas aspas. Por que eu tô falando isso? Eu me encaixo dentro de uma classe média hoje no Brasil, falando sobre essa divisão que a gente faz, né? Primeiro ponto é que eu sempre achei muito engraçado essa questão de classes, porque a gente fala aqui em casa, pelo menos, sobre o chá revelação de classes, né? Tem muita gente que acha que tá muito bem, mas na verdade não é tudo aquilo. Então, aqui em casa a gente sempre fala sobre esse chá revelação, que eu acho muito engraçado, das pessoas que não conseguem exatamente saber onde elas se encaixam. E isso faz com que elas tenham uma visão totalmente deturpada da sociedade em que elas vivem, do que elas podem ou não, do que elas têm condição ou não de fazer. É muito mais sobre condição do que poder, né, no final das contas. E aí, esses dias eu me peguei pensando nesse tema, eu escrevi sobre ele no Substack, eu decidi trazer aqui, porque no final das contas, eu, enquanto classe média, muitas vezes sinto que essa galera, assim como eu, vive num limbo, né? E é um limbo engraçado. E aí eu queria aproveitar para convocar essa galera que me assiste, que se identifica como classe média no Brasil, para ver esse vídeo comigo, porque eu acho engraçado que a classe média hoje, ela vive num limbo que é saber que certo rótulo de um vinho é bom, saber que o restaurante daquela cozinheira do MasterChef é incrível, mas a gente não necessariamente entra, né, dá o passo número 2 ali para entrar, comer no restaurante ou consumir aquele vinho. Então é engraçado porque a gente vive muitas vezes em uma realidade paralela. A gente pode frequentar certo restaurante, mas uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses. A gente pode entrar ali na loja da Track and Field, comprar um conjunto, mas, pô, um conjunto vai sair ali uns R$ 600, mais ou menos. Então, olha lá, a cada 6 meses um conjuntinho novo, ok. Agora, todo mês, toda semana, é impossível. Então, a gente se encaixa no meio termo ali, que eu diria que é ótimo, né? Porque a gente consegue ter acesso a muitas coisas. Seria muita hipocrisia e falta de noção reclamar de estar na classe média hoje no Brasil, considerando que mais da maioria da população não tem condições de fazer nenhum desses exemplos que eu dei aqui, que trabalham para comer.
Mas eu acho engraçado essa relação que a gente, enquanto classe média, tem, né? E essa necessidade de tentar pertencer ou parecer em algumas realidades que não necessariamente a gente está dentro. E por muito tempo eu fiquei me vendo nessas situações e sofrendo com algumas delas, sabe? Então, nossa, eu vejo que a blogueira X tá fazendo pilates aqui na rua da esquina, mas é um pilates super aesthetic, super legal e todo mundo tá querendo fazer. E aí a gente, né, enquanto classe média, fala, pô, como assim? Eu posso, não posso? Deixa eu ver. Aí a gente vai lá, vê o preço, é um pouco mais caro do que a gente imaginava. E aí começa aquela coisa, ai meu Deus, como eu queria ir nesse Pilates, como minha vida ia ser muito mais legal e interessante se eu fosse nesse Pilates, mas eu vou dar um jeito. Eu vou economizar esse mês e eu vou tentar fazer nem que seja uma aula. E aí você vai lá, economiza seu dinheirinho, faz a aula, gostando ou não, você vai fazer fotos, você vai postar aquilo, porque afinal de contas isso é pertencer. É muito ingênuo da nossa parte querer afirmar o tempo todo de que a gente é autossuficiente, de que não, a gente não quer fazer parte de nada, que a gente se basta, que a gente gosta de coisas e os outros não, e tá tudo certo, porque a gente sabe que na verdade não é assim. Todo mundo quer ter acesso a coisas boas. Mas a gente fica sempre naquela coisa ali, nem tão distante, mas nem tão perto, né? É uma coisa muito engraçada essa relação que a classe média tem hoje. E aí, por muito tempo, eu fiquei sofrendo por algumas coisas, né? Que às vezes eu queria fazer, ou porque eu quisesse fazer esse Pilates toda semana, mas ele era caríssimo, ou porque eu quisesse frequentar o restaurante X e no dia seguinte o restaurante Y e por aí vai, mas é tudo muito caro. Só que teve um certo momento em que eu parei e me questionei. E se eu parasse de tentar entrar, simplesmente, nesse mundo? O que ia acontecer comigo? Como será que eu ia viver aceitando que aquilo não é pra mim e tá tudo certo? O meu primeiro vídeo aqui foi sobre prosperidade, né? Sobre aceitar que hoje, mesmo depois de eu ter passado por uma infância que tinha uma série de questões aí envolvendo principalmente financeiro, a crença de escassez, eu sou uma pessoa que tenho que ficar sempre repetindo pra mim mesma que sim, eu posso fazer isso de vez em quando, sim, eu tenho direito a tais coisas, não é esse desespero todo que eu ficava criando na minha cabeça, ok, isso é um fato passado, tá lá no primeiro vídeo. Mas a gente também precisa entender que precisa haver um equilíbrio nessas coisas, porque realmente, gente, nem tudo a gente pode e a gente às vezes precisa aceitar algumas coisas. Porque eu sinto que eu poderia muito bem trazer aqui um vídeo super motivacional, meio que assim, não, gente, não vamos aceitar, vamos correr atrás, vamos aí, é isso, vamos tentar de todas as maneiras. Se um emprego só não tá dando conta de bancar as coisas que você quer pra ter entrada nesse outro mundo, vai atrás de um segundo emprego, faz um extra, aperta ali, aperta aqui. Mas, gente, será que realmente tem necessidade? E aí eu não tô falando sobre ter ambição ou não, mas será que não chega uma hora em que a gente precisa aceitar que a gente, enquanto classe média, tem uma vida boa demais e que tem muita coisa que às vezes a gente nem quer ou que a gente nem vai gostar tanto assim, mas a gente tá ali naquela agonia porque quer conquistar ou quer pertencer a uma coisa que não necessariamente tá tão próxima da nossa realidade? Eu fiquei me questionando por um tempo sobre isso, assim, Bela, pensa o seguinte, imagina que você não quer. Tenta pensar só por um minuto que você não quer e vai repetindo isso pra sua cabeça até o momento em que você vai entender e você vai passar na frente desse lugar de Pilates X e você não vai ter mais interesse em fazer. Eu comecei a fazer isso para algumas coisas e eu percebi que no final das contas eu fui muito mais feliz. Porque, embora eu esteja fazendo esses conteúdos aqui, eu nunca fui uma pessoa que divide muitas coisas da vida pessoal. Não só para os meus amigos, principalmente nas redes sociais. Eu nunca fui essa pessoa. Eu não era uma pessoa de postar viagens que eu fazia ou lugares que eu frequentava. Nunca fui. Então, era mais... A minha necessidade nesse caso era menos sobre postar, compartilhar que eu tava num lugar. E tudo bem também, sem julgamento sobre isso.
Mas era mais uma necessidade de fazer parte mesmo daquilo, de ter contato com as pessoas que faziam parte daquilo para que eu me sentisse melhor. E essas duas necessidades, elas são compreensíveis, tanto a de compartilhar o que você está fazendo, quanto a de simplesmente viver ali aquele momento. Mas no final das contas, aquilo passava e depois já era, é isso, foi conquistado, ok, sabe assim? Então, por um tempo eu fiquei pensando muito sobre a necessidade de não fazer parte de algumas coisas. E no final das contas eu vi que eu tava muito mais feliz, muito mais contente, porque eu passei a ver com outros olhos algumas coisas. Porque vamos falar a verdade? Muita coisa que a gente vê por aí, que a internet, principalmente a internet, vende pra gente, é mentira. Não tem a menor graça. Eu uso muito o TikTok agora para pesquisar restaurante, porque eu acho que é muito mais fácil por lá, as pessoas postam vídeo, então eu realmente consigo ver a cara do lugar, como é. Muitas compartilham o preço também, que é uma coisa que eu quero saber antes de ir em algum lugar. Então eu tenho usado muito, mas a quantidade de vídeos que tem de gente falando que o restaurante é maravilhoso, que é isso e aquilo, que é o melhor da cidade, que só os famosos frequentam, ou que só os herdeiros frequentam, nossa, isso é ótimo. É enorme. E às vezes a gente fica num negócio, nossa, eu queria muito pertencer a esse lugar, nossa, eu queria tanto ir nesse restaurante, eu queria tanto jantar nele numa terça-feira para eu estar exatamente na mesa ao lado de um herdeiro, sabe? E aí a gente passa às vezes meses pensando nisso com esse hiperfoco doido, e quando a gente chega lá, depois de fazer todos os apertos aqui na nossa conta e tudo mais, o restaurante é horrível. A comida é ruim, o lugar é sem graça e, assim, o negócio não tem sentido nenhum. Então, isso é muito frustrante e isso tem muito hoje nas redes sociais. As pessoas vendem como uma coisa, mas na verdade é outra. Então, antes, já que a gente está falando aqui de querer pertencer aos lugares, antes a gente querer pertencer, então, a experiências que seja, né, a viagens, a almejar certas viagens, mas dentro também daquilo que é possível, do que a gente ficar almejando parecer mais rico porque a gente está usando uma roupa X ou porque a gente está frequentando um lugar. Então, no final das contas, esse vídeo é sobre isso, sobre a necessidade que a gente tem, às vezes, de ser ou parecer uma coisa que a gente, na verdade, não é. E como a gente pode parar para pensar um pouquinho sobre isso e não só parar de sofrer, mas também entender que muitas vezes a gente está numa realidade ainda melhor do que a gente enxerga. Porque é isso, às vezes a gente também se coloca para baixo porque a gente não pode frequentar um lugar ou outro, quando na verdade a gente está até melhor do que essas pessoas que estão frequentando esse lugar. Então, no final das contas, o que eu entendi disso tudo é que o maior luxo da vida adulta não é necessariamente aquilo que o dinheiro pode comprar, mas aquilo que a gente se permite ignorar. É um luxo, isso. Imagina, você olhar para certas coisas e falar, não, eu não preciso disso. Eu tô bem aqui. Eu tenho minha casa, eu tenho meu apartamento, eu tenho os meus amigos. Quando eu tô afim de sair com eles, eu saio, independente do lugar. Gente, é muito mais legal você fazer as coisas porque você quer fazer, você postar que você tá feliz e você realmente tá feliz com seus amigos, do que você ficar pagando uma coisa que não é e que foi conquistada a duros sacrifícios, sabe? Então, eu tô fazendo esse vídeo e eu tô terminando ele, pra ser bem sincera com vocês, de uma lavada, porque é ótimo a gente repetir essas coisas. É muito bom. E eu tô falando isso também como uma pessoa que convive com outras que são, em primeiro lugar, mais velhas do que eu. Esse é um outro ponto também que eu até posso explorar em um outro vídeo, mas já que estamos aqui, eu vou aproveitar para falar sobre isso. Mas a maioria das minhas amizades são com pessoas pelo menos ali 4, 5 anos mais velhas do que eu. E tem essa questão também, porque quando você convive com pessoas mais velhas, elas, mesmo que você considere esse meu parâmetro de 4, 5 anos pouco, isso é muito pensando em mercado de trabalho. Então, por muitas vezes eu via e eu convivia com pessoas que estavam no momento da carreira sempre 5 anos à frente da minha carreira e que
obviamente ganhavam salários 5 anos à frente e que conseguiam fazer coisas que só essas pessoas que já estão há tanto tempo assim no mercado, que já estão em uma empresa, conseguem fazer. Então, por muito tempo, eu também ficava nessa angústia, porque eu não só via nas redes sociais que as pessoas estão sempre melhores do que eu, como eu convivia com essas pessoas que estão sempre ali num momento diferente da vida. Então, eu via as coisas, eu falava, nossa, mas eu queria isso também, hein? Nossa, eu quero pertencer a esse mundo, eu quero ter essas possibilidades, mas a gente precisa entender também que existem momentos da vida para cada coisa. E aí, no final das contas, o que eu quero dizer com isso? A melhor forma de você lidar com essa situação é você não só refletindo sobre eu quero mesmo isso? Será que isso é tão legal assim? Mas é também parando de se comparar com as outras pessoas. Esse sentido de FOMO, que agora a gente tem falado muito, né? Ele é muito real, principalmente pra gente, pra essa galera classe média que tá vendo ali, tá enxergando o negócio tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Eu não só cansei de ser rica, como eu entendi que o verdadeiro luxo tá em você ser feliz com as coisas que você tem e você conseguir olhar para as coisas que são teoricamente chiques e que todo mundo quer e, com a maior confiança do mundo, esnobar e falar: eu não preciso disso. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inclusive, eu vou deixar aqui o link do meu Substack nos comentários para que vocês vejam outros textos. Esse foi um pensamento que chegou para mim de uma forma muito mais orgânica. Eu disse no primeiro vídeo para vocês que eu não ia ficar super me preparando para fazer esses vídeos, e esse foi assim, menos ainda. Foi uma ideia que eu tive a partir desse texto e falei, nossa, é legal, quero falar sobre isso, quero desabafar. E eu trouxe aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Queria pedir encarecidamente para que você se inscreva no canal se você está gostando dos vídeos, porque eu pretendo trazer muitos outros, então toda terça e quinta estarei aqui. E eu espero também que, se você se identificou com esse vídeo, que você tenha se sentido abraçado por mim. Um beijo e até a semana que vem.